Bom, todo mundo já sabe, desde ontem estão falando isso sem parar, que o Banco Central reduziu a taxa de juros pela quarta vez. A Selic, portanto, foi meio ponto percentual para baixo, encerra o ano com 11,75%. O planejador financeiro e cofundador da Escola de Investimentos, que é o Rodrigo Corren, está aqui conosco. Rodrigo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Estamos aqui para o que vocês quiserem saber, o que eu puder ajudar. Pode muito. Rodrigo, por exemplo, eu tenho uma caderneta de poupança. Isso vai mexer com a minha caderneta ou não? Muito boa pergunta. Caderneta de poupança é um investimento que muita gente faz, né, desde que nasceu, porque aprendeu desde a época de Dom Pedro. E É da minha atualmente não é o melhor investimento, né, para as pessoas, porque existem coisas melhores, inclusive na renda fixa. A caderneta de poupança, ela, a princípio, não é muito impactada, porque ela é impactada quando os juros estão mais embaixo, em torno de 9%. Nossos juros estão 11,75% ainda, conforme você falou muito bem. Então a caderneta não é impactada. O que é impactado agora são investimentos em renda fixa, como um CDB, como uma LCI, como um fundo de investimento atrelado à renda fixa, como um tesouro direto, por exemplo. Então esse tipo de investimento, ele sim é impactado negativamente, porque ele cai 0,5% agora, se ele for diretamente ligado aos juros. A cadeia de poupança não é impactada no curto prazo, não. Ok, quer dizer, então, que quem investiu no Tesouro Direto, que também acho que é um investimento que está ficando cada vez mais popular, vai ter um rendimento menor, é isso, Rodrigo? Vai ter um rendimento menor. Agora, é importante a gente dizer que o Tesouro Direto ele tem algumas classes. Então, a gente tem o pré-fixado, que é você, quando você bota o dinheiro, você já sabe exatamente qual é os juros que você vai ter no final, quando você vai tirar, né, dos seus investimentos. A gente tem o pós-fixado, que ele varia, esse sim é impactado, porque ele varia de acordo com os juros naquele momento, e ele também tem um atrelado à inflação, que é o NTN-B. Esse atrelado à inflação, que é o que eu mais gosto, ele também é impactado. Só que olha que interessante, você tem a inflação, você tem os juros, você tem a inflação, que é o IPCA, tá bom? E você tem um cupom acima dele. Então, imagina, vamos pensar juntos aqui. A gente, no início do ano, tem a inflação podendo comprar, você pode comprar com R$100, você pode comprar uma cesta de produtos, tá bom? Tudo bem. Chega no final do ano, se a inflação muda, você tem aquele mesmo poder de compra mais um cupom. Então você não perde dinheiro com o preço subindo ou o preço caindo. Então esse é o tipo de recomendação que eu sempre gosto de fazer, que é o que eu faço para mim nesse tipo de investimento no Tesouro Direto. Então, em resumo, ele impacta sim esse investimento no Tesouro Direto, mas depende muito do que você vai fazer em termos de investimento por longo prazo, qual é a sua estratégia. Agora, Rodrigo, é sempre bom a gente estar atento também ao chamado rendimento real e não o rendimento nominal. Salvo engano, então, descontada a inflação, eu ainda tenho, sei lá, 2%, 3% de investimento. Quer dizer, caiu para 11,75%, mas a inflação também baixou. Então, me parece que, como você falou, o que eu podia comprar no começo do ano, vou continuar podendo comprar agora no final do ano, é isso? Exatamente, muito bom falar sobre isso, porque a gente, quando fala sobre rendimento, a gente pensa, bom, os juros estão lá em cima, né? Eu quero que os juros subam muito, porque vai estar 11, vai estar 12, vai estar 13, vai estar 15, e aí eu vou ganhar cada vez mais. Só que esse é o juro nominal, o que mais importa é o juro real. Quanto que a gente está ganhando em cima do nosso investimento. E como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega a taxa de juros, que agora está em 11,75, e tira a inflação, que é a valorização, que é a alta dos preços. Então, o que mais importa para a gente é exatamente isso, é o juro real. Quanto você pega do nominal, menos quanto você tem da inflação, e aí isso é quanto você está ganhando de verdade, quanto está sobrando de verdade, de acordo com o seu poder de compra. Isso é o mais importante, esse é o cálculo que poucas pessoas fazem, mas é o cálculo que no final das contas vai impactar muito e diretamente no nosso bolso. Atualmente, para as pessoas entenderem, os juros estão caindo, por quê? Porque a inflação também está caindo. Então, com a inflação caindo, os juros também podem cair, o juro real ele permanece quase que o mesmo, e isso é muito bom para o Brasil, porque com isso o Brasil pode fazer novos investimentos, nós podemos comprar mais coisas, contrair juros mais baratos, e isso acaba sendo muito bom para a nossa economia. Rodrigo, você falou no investimento lá da época do Dom Pedro II, né? Mas eu tenho outro investimento da época do Dom Pedro II. Naquela época ainda não era nem proclamada a República.
acho que foi no governo Fernando Henrique, você podia pegar a sua grana do fundo de garantia e comprar ações da Petrobras. Foi o que eu fiz na época. Estou falando em geral. O pessoal que aplica no mercado de ações é também impactado por uma queda dessa da Selic ou não? Uau, muito boa pergunta. É impactado sim. Por quê? Porque quando a Selic cai, os juros, a gente falou, ele se torna um investimento em renda fixa, acaba se tornando menos atrativo. Então, quando o investimento em renda fixa se torna menos atrativo, o que o investidor faz? Ah, sobrou um dinheiro, não vou colocar na poupança, que não é tão bom. Talvez não vou colocar agora em renda fixa, muito, porque já não é mais tão bom também, porque o juros está caindo cada vez mais. Na próxima decisão, no ano que vem, a expectativa é que o juros no final do ciclo chegue a 9%. A gente hoje está em 11,75%, então o juros vai estar menor ainda. Então, renda fixa vai ser menos atrativa ainda. E quando a renda fixa é menos atrativa, o que a gente faz? Aí sim, a gente investe em outras modalidades, como, por exemplo, fundos imobiliários, que é um investimento legal, que você recebe os aluguéis de imóveis a um preço baratinho, e, como você falou, bolsa de valores. Então, existe sim uma correlação inversa, ou seja, quando os juros caem, a bolsa tende a subir porque ela passa a se tornar mais atrativa do que os juros. Isso quer dizer, então, que as ações ficam mais caras, é isso, Rodrigo? Olha, as ações ficam mais caras, mas elas ficam mais caras, o ideal é que a gente compre antes, né? Então elas ficam melhores para a gente, com certeza. Exatamente. Rodrigo, muito obrigado aqui pela clareza da sua explicação para a gente. Muito obrigado. Eu agradeço, até a próxima. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Muito obrigado. Rodrigo Corrêa, planejador financeiro e cofundador da Escola de Investimentos. Então tá aí, né? Explicando o dia a dia para a gente, né? Grandes investidores, Bill Gates, nós estamos explicando o dia a dia, o que acontece, né? Falei em poupança, ele até explicou que é da época do Dom Pedro II. Pô, nessa época só tinha 2 pessoas aplicando, eu e o Paulo Rodolfo. Exatamente, Heródoto. E há interesse também em imóveis, em sítios, fazendas, né? Mas você quer comprar ou estou vendendo o sítio? Heródoto, então, a ideia, de repente, era ter um a caminho da praia e um na própria praia, Heródoto. Uau! Bom, isso não é pro meu bico, não.